Boa tarde. Já estamos gravando o simpósio Doenças Autoimunes em Gastroenterologia, que eu tenho a honra de ser o coordenador. Nosso querido presidente, acadêmico Francisco Sampaio, está numa reunião momentânea e estará presente na sessão ordinária às 18 horas. Então, eu queria só fazer referência, antes de começar essa sessão, de que essa sessão é híbrida, né? Nós temos um número muito grande de pessoas assistindo à distância. A média tem sido em torno de 250, 300 pessoas. As sessões se dão de maneira comum desde 1829, às quintas-feiras. Elas sempre foram no horário mais do final da tarde, onde antes do início da sessão nós tínhamos e temos ainda um chá acadêmico. Isso faz parte da história dessa academia, com quase 200 anos. E após esse chá, nós nos reunimos aqui para dar continuidade à parte acadêmico-científica. A academia é talvez o órgão científico-cultural mais antigo do Brasil, eu não tenho muita dúvida quanto a isso. Ontem, quando eu vi que a Academia Brasileira de Letras está festejando 125 anos, eu fico muito contente, porque nós já estamos festejando 193 anos, que fizemos agora no dia 28 de junho. E essa entidade é a que tem também a revista mais antiga do Brasil. Eu tenho a honra de ser o editor-chefe da revista, que são os Anais da Academia Nacional de Medicina. Então, feita essa breve introdução para não só os que estão aqui presentes, eu ainda tenho a relatar que os acadêmicos começam a chegar a partir das 4 horas, mais ou menos, e essa sessão se dá de 16 às 17 horas. Depois das 17 horas até às 18, nós temos o chá acadêmico, para o qual vocês já estão convidados, no nosso salão ao lado. E às 18 horas em ponto, aí sim, com a presidência do acadêmico Francisco Sampaio, eu sou o secretário-geral dessa casa, pela terceira vez, com muita honra, e daí nós damos continuidade à sessão científica, que acabará por volta das 8 horas. O programa do simpósio Doenças Autoimunes em Gastroenterologia, que nós temos a honra de coordená-lo, se baseou no fato de que cada vez mais novas doenças ou antigas doenças com uma visão mais atual ocorrem na literatura mundial. E isso não poderia ficar longe do centro acadêmico e principalmente da Academia Nacional de Medicina. Para isso, nós organizamos um período da tarde voltado para a hepatologia, onde nós escolhemos 3 grandes hepatologistas já consagrados no nosso meio e que falarão em sequência durante 20 minutos cada um deles. O primeiro será o professor Ângelo Alves de Matos. O professor Ângelo Alves de Matos é um dos mais conhecidos hepatologistas do nosso país. Ele pertence à Santa Casa da Misericórdia de Porto Alegre, onde ele é o chefe de serviço da hepatologia, é o professor titular de gastroenterologia daquela instituição também, é um ex-presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia. E ele vai nos falar sobre hepatite autoimune. Depois nós teremos, sequencialmente, o acadêmico Carlos Eduardo Brandão, quando estiver aqui presente, nós o apresentaremos, o Dr. João Marcelo de Araújo Neto, que já está aqui presente, né? E teremos 20 minutos de discussão, que, na realidade, são abertas perguntas aos que estão em casa
e são também abertas as perguntas dos acadêmicos que poderão estar aqui presentes e de vocês que estão aqui presentes. Tem um intervalo chá acadêmico e vem a sessão plenária. Daí nós escolhemos temas de 3 áreas diferentes. Uma do esôfago, esofagite eosinofílica, com um gastroendoscopista, Alexandre Pelosi, doença celíaca, com o acadêmico Eduardo Lopes Pontes, e eu fecho a sessão às 19 horas com pancreatite autoimune, que é um tema bastante atual na literatura mundial. Então, eu pediria, com a ajuda do meu querido Genilson ali, que nós passássemos para o professor Ângelo de Alves de Matos, que é professor titular da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Com a palavra, professor Ângelo Alves de Matos, para falar sobre hepatite autoimune. Boa tarde, acadêmico José Galvão. Ao cumprimentá-lo, eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, o acadêmico Francisco Sampaio, em outra labuta, e dizer do meu prazer e minha honra de estar aqui presente a expor um tema de tanto interesse para os maiores expoentes da medicina brasileira. Lhe felicito, professor Galvão, pela temática aqui juntada e pelos colegas que aqui vão falar. O tema que nós vamos abordar, como nós já comentamos, é a hepatite autoimune. Talvez eu esteja com algum problema que eu não estou conseguindo passar os slides aqui, não sei se está... Eu não tenho conflito de interesse, eu não sei se os slides estão passando de forma adequada. Passou agora, não tenho conflito de interesse. Tá. Bom, a hepatite autoimune, saibam senhores, que é um processo inflamatório autoperpetuado, de etiologia desconhecida, que se caracteriza pela presença de autoanticorpos, aumento importante de aminotransferase e uma hipergama, representada fundamentalmente pela IgG. E do ponto de vista da histologia, uma hepatite de interface. A etiologia é representada por uma injúria imunológica, indivíduos suscetíveis geneticamente, e é modulada e desencadeada por agentes ambientais. É uma situação bastante infrequente. Esse foi um inquérito nacional feito pela Sociedade Brasileira de Hepatologia, e onde ao redor de 3% dos pacientes com hepatopatia crônica tinham a doença autoimune. E nesse momento nós fizemos um levantamento da nossa casuística de pacientes que estavam internados, ao redor de 520 pacientes com cirrose, e somente 1% dos pacientes tinham hepatite autoimune. Do ponto de vista de patologia, vejam os senhores que nós temos uma necrose em sacabucado, periportal ou periceptal. O infiltrado predominante é o linfoplasmocitário. Podemos observar rosetas em peripolese e saibam os senhores que ao redor de 1/3 dos pacientes, no início da doença, já apresentam cirrose. Aqui os senhores têm um quadro do ponto de vista histológico extremamente florido pelo processo inflamatório. Aqui os senhores podem ver uma abundância de plasmócitos que esse paciente apresentava. E aqui a formação de uma roseta. Veja bem os senhores. Pois não? É que não está... Isso, agora entraram os slides de imagem, histopatológicos. Nós estamos só naquele slide inicial e agora nós estamos no seu segundo de histopatologia. Eu estou mostrando uma empiripolese, não sei se é esse o slide que está aparecendo. Isso, esse mesmo. Onde há uma penetração ativa
de uma célula em outra maior. E agora a classificação das hepatites autoimunes. A do tipo 1, que é a clássica, com autoanticorpo antimúsculo liso e o FAM, e hipergama, representada fundamentalmente pela IgG. Essa representa 80% dos casos, tem uma distribuição etária bimodal, ocorre mais em mulheres e com frequência tem doenças imunológicas extrahepáticas. Ao tipo 2, o autoanticorpo que a caracteriza é o anti-LKM1, mais em crianças, também do sexo feminino, e também associada com doenças autoimunes extrahepáticas e com prognóstico mais reservado. Vejam, senhores, que esse é um anticorpo que, se possível, deve ser solicitado, porque está muito associada ao risco de morte recidiva da doença. Então, essa revisão sistemática e meta-análise nos mostra que, se presente, o tratamento, uma vez iniciado, deve ser mantido de forma indefinida. Do ponto de vista clínico, ao redor de 1/3 dos casos podem ser assintomáticos. Em 1/3, o início é abrupto, à semelhança de uma hepatite viral, mas a maioria dos pacientes desenvolve o quadro de maneira insidiosa, sendo que sinais de descompensação de hepatopatia são infrequentes na apresentação. Quando se apresenta como hepatite aguda, vejam, os senhores, que existe uma gradação na forma de apresentação. A aguda simples, só com icterícia. A aguda grave, quando nós temos um alargamento do INR. E a falência hepática aguda, quando se soma encefalopatia hepática. Mas vejam, senhores, que o rol de apresentação é extremamente extenso. E quando a doença crônica se ajunta à doença aguda, nós vamos ter acute on chronic liver failure, que é uma situação bastante grave e importante, como nós vamos falar posteriormente. É importante que os senhores saibam que hoje a cirrose não tem mais aquela definição clássica da apresentação clínica de ascite, ou hemorragia, ou encefalopatia ou icterícia. Ela é subdividida numa forma descompensada não aguda, em que nós temos uma ascite de formação lenta, ou uma encefalopatia leve, ou uma icterícia em cirrose não colestática. Nós temos a cirrose agudamente descompensada quando nós temos um primeiro episódio de ascite ou uma ascite recorrente importante que apresente-se em até 2 semanas, encefalopatia importante, sangramento ou infecção bacteriana. Vejam, senhores, que essa forma de descompensação aguda ela está entre a cirrose compensada, a descompensada estável e a acute on chronic liver failure. Em relação a essa situação, existem 3 definições, a definição asiática, americana e europeia, e nesse estudo que nós fizemos, nós observamos que o critério diagnóstico que mais poderia nos favorecer a pensar nessa situação era o dado pela Sociedade Europeia, que a define como sendo a deterioração aguda da função hepática, em geral com um fator precipitante, com falha orgânica extrahepática e elevada mortalidade. Vejam bem, senhores, que nesse outro estudo que o nosso grupo fez, quando avaliávamos pacientes que tinham a cirrose agudamente descompensada, a mortalidade em 1 mês era ao redor de 10%. Mas vejam bem a gravidade dos pacientes com a CLF, que esta mortalidade era ao redor de 50% ao cabo de 30 dias. Então é uma situação muito preocupante e que nesse projeto que nós participamos, patrocinado pela Fundação Europeia do Estudo do Fígado, tenta de forma multicêntrica descrever essa doença na América Latina.
A coleta de dados desse estudo já foi complementado e em breve nós teremos sua publicação. Do ponto de vista de diagnóstico da hepatite autoimune, classicamente, nós devemos ter uma doença com alterações por mais de 6 meses, com aumento importante das aminotransferases, uma gama-globulina bastante elevada, e aqui saliento o papel da IgG, e presença de autoanticorpos, antimúsculo liso, FAM ou anti-LKM. Eventualmente o diagnóstico é singelo, no entanto outras vezes é de maior complexidade. E por isso, há alguns anos atrás, foi feito esse score para o diagnóstico da hepatite autoimune. Vejam bem que as diversas situações são pontuadas. Então, por exemplo, se o paciente tem história do uso de drogas, ele perde pontos. Se essa história é negativa, ele ganha pontos. Até nós chegarmos a um diagnóstico definitivo, dependendo da pontuação, ou um diagnóstico provável. Como aqui existiam muitos elementos listados, alguns autores preferiram um score simplificado, onde só se avalia a natureza e os níveis dos autoanticorpos, a IgG, os achados histológicos e ausência de marcadores virais. E da mesma maneira que na classificação anteriores, nós tínhamos um cutoff a ser respeitado para o diagnóstico provável ou o diagnóstico definitivo. Antes de iniciarmos o tratamento, hoje é fundamental que nós façamos o screening da tilpurina metiltransferase antes de iniciar a azotioprina, para evitar os efeitos adversos que eventualmente esses pacientes possam ter. Lembrar de vacinar esses pacientes para vírus A, para vírus B, se necessário. Atentar para a reativação do vírus B. Teste tuberculínico. Densitometria óssea, esses pacientes usarão corticoide. E na dependência, fazer suplementação de vitamina D, cálcio e até bifosfonato. O tratamento encontra uma indicação absoluta, e vejam bem que essa prática é antiga, naqueles pacientes com sintomas incapacitantes, com aumento relevante das aminotransferases ou da gama-globulina. Já mais recentemente, a escola europeia prefere favorecer o tratamento àqueles pacientes que têm maior comprometimento do ponto de vista histológico. E, mais atualmente, nós acreditamos que merece reflexão em relação ao tratamento aqueles pacientes que têm doença muito descompensada, porque nesses o transplante seria a indicação, naqueles pacientes com cirrose inativa, porque é pré-requisito atividade inflamatória para o diagnóstico de hepatite autoimune, aqueles indivíduos com uma doença aguda grave, fulminante, pelo risco de infecção com corticoide terapia, e nos pacientes assintomáticos, haja vista a boa evolução dessa população de pacientes. Então, nessas situações, nós devemos refletir se devemos ou não dar tratamento aos pacientes. Quando feito, as escolas mais ou menos coincidem com a utilização ou de corticoide, ou o que é mais frequente, uma terapia combinada de corticoide e azatioprina. Esse é o último guideline da Sociedade Europeia, que faz essa proposta de tratamento, e mais recentemente nós temos o guideline da Sociedade Americana, que mais ou menos coincide, há uma pequena diferença, mas mais ou menos coincide, que a melhor proposta é a combinada, em que se inicia e depois vamos decrescendo com corticoide e aumentando com a azatioprina. Em relação à dose inicial da prednisona, vejo que esse estudo é muito feliz, porque nos mostra que uma dose elevada inicial, em relação a uma dose mais baixa, não traz diferença na normalização das aminotransferases. Então talvez seja desnecessário expor ao paciente a uma dose muito elevada de prednisona. Nós temos um protocolo clínico brasileiro, fornecido pela Conitec, que do ponto de vista
de indicação terapêutica repete os ensinamentos que aqui fiz. E a proposta de tratamento nos parece uma proposta mais tímida, porque utiliza a terapia por um período mais curto e começa a decrescer o corticoide. Nós preferimos seguir a escola americana ou a escola europeia em relação à duração desse tratamento. E saibam, senhores, que quando nós obtemos uma resposta rápida com o tratamento, ou seja, uma diminuição importante das aminotransferases em até 2 meses, isso vai ser traduzido provavelmente por uma normalização dos testes ao passar do tempo e vai estar relacionado a um baixo risco de mortalidade e de indicação de necessidade de indicação de transplante. Recentemente, foi definido os endpoints em relação à evolução desses pacientes. E foi nos ensinado que a resposta bioquímica completa era definida com aminotransferase e imunoglobulinas normais até 6 meses após o início do tratamento. Resposta insuficiente quando nós não atingíssemos essa definição. E ausência de resposta quando não houvesse uma diminuição de 50% das aminotransferases em 4 semanas. Querem os autores aqui que a remissão encontre respaldo numa atividade histológica baixa. E a intolerância ao tratamento quando, ao utilizarmos os medicamentos, o paciente apresente efeitos adversos. Essa é uma revisão sistemática e meta-análise que fizemos, mostrando que na falha de tratamento, o imunossupressor mais estudado é o micofenolato. E vejam que ele encontra uma resposta razoável naqueles pacientes que falharam ou foram intolerantes ao tratamento inicial. O Clube Internacional de Hepatite Autoimune traduz 2 condutas um pouco diversas naqueles pacientes que têm insuficiência de resposta, onde acreditam que aqui é mais importante a aderência ao tratamento ou o aumento da dose do que o paciente que seja intolerante, onde sim aqui é importante a troca do medicamento. De qualquer maneira, esses grupos nos ensinam que naqueles pacientes que falham por algum motivo ao tratamento, as drogas que se impõem numa outra linha seriam o tracolimus, a ciclosporina, o infliximab e o rituximab. Ao findar do tratamento, se suspendermos a medicação, a recidiva ela é frequente. E vejam que ela está associada à progressão de doença. Ela ocorre em 50% a 80% dos casos. Mas se nós mantivermos as enzimas IgG normais por mais de 2 anos, gira ao redor de 40%. Hoje, a escola americana não exige uma biópsia para a suspensão de medicamentos. Embora nós achemos que a biópsia ela é muito interessante antes de tirar o medicamento. E se houver uma nova remissão, o tratamento deve ser recolocado e, a princípio, deve ser mantido de forma indefinida. Se possível, então, só com azotioprina a manutenção. Naqueles pacientes que não se consegue um controle de tratamento, temos que considerar a possibilidade de transplante de fígado. Então, nos não respondedores com descompensação, naqueles com falência hepática aguda e naqueles que tenham a infelicidade de se agregar ao quadro de cirrose uma complicação que é o carcinoma hepatocelular. A sobrevida após o transplante é muito adequada. Vejam, senhores, que atinge níveis muito interessantes. Mas não se esqueçam que pode haver recorrência da hepatite autoimune após o transplante. Esse é um outro trabalho interessante que avalia uma corte robusta de pacientes com hepatite autoimune que foram a transplantes na Europa e compara a sobrevida desses pacientes com pacientes com colangite biliar primária, com colangite esclerosante primária e aquela cirrose decorrente do álcool. E vejam que a sobrevida na hepatite autoimune em 5 anos ela foi muito boa, ao redor de 80%. Semelhante aos pacientes
cuja etiologia era o álcool, mas pior do que os pacientes com colangite biliar primária e com colangite esclerosante primária. Essa é uma casuística nossa que nós publicamos há algum tempo atrás, mostrando que, do ponto de vista de apresentação, 1/3 dos pacientes fizeram com hepatite aguda, mais ou menos 1/3 já com cirrose estabelecida, e 30% desses pacientes, quando diagnosticados, estavam assintomáticos. A grande maioria desses pacientes apresentava doenças, a grande maioria não, uma maioria significativa apresentava doenças autoimunes extrahepáticas, quando do diagnóstico, e somente 15% dos pacientes não tinham autoanticorpos. A quase totalidade dessa casuística fez o tratamento combinado. Em regra, o tratamento foi superior a 2 anos e tivemos uma resposta em mais ou menos 85% dos casos. Para finalizar, eu gostaria de trazer as frases desse autor, publicadas há muitos anos atrás, mas que eu as considero atuais, em que nos diz que, embora a ciência médica tenha tido avanços significativos no tratamento da maioria das doenças hepáticas crônicas, ela permanece essencialmente inalterada nos últimos 50 anos, quando se fala de tratamento de hepatite autoimune. Essas palavras ditas em 2008, entendo eu, que podem ser mantidas e parafraseadas nos dias atuais. E o que temos de novo nas hepatites autoimunes? Nós temos que os achados histológicos de doença hepática gordurosa não alcoólica, que aparece mais ou menos em 1/4 dos pacientes com hepatite autoimune, pode influenciar a resposta ao tratamento. Nós temos que os inibidores imunocheckpoints têm sido associados com injúria hepática e respondem aos corticoides. A elastografia, um método que os senhores sabem, não invasivos, pode ser útil na avaliação da fibrose. E a determinação da atividade da tilpurina é importante que seja feita antes da utilização da azotioprina, sendo que está mais estabelecido que o micofenolato ou tracolinos pode ser utilizados como droga de segunda linha. Então, no tempo que me foi permitido, seriam essas as considerações que eu gostaria de fazer, e mais uma vez quero externar meu agradecimento a essa academia pelo convite, que, como disse, muito me enobrece, e felicitar o acadêmico Galvão pela brilhante programação que está a brindar a todos nós. Muito obrigado. Obrigado, meu querido Ângelo Alves de Matos. O Ângelo é, indubitavelmente, um dos grandes hepatologistas do nosso país. Ele talvez tenha, dentre os hepatologistas que nós convivemos durante essas últimas 4 décadas, um número excepcional de trabalhos científicos, e mais do que isso, eu me lembro que num dos congressos que ele participou como conferencista principal, ele fez uma aula apenas com as suas publicações de A a Z, quer dizer, mostrando quase toda a hepatologia com material próprio. É um brilhante colega da Santa Casa de Porto Alegre. No final, nós teremos uns minutos para discutir essa brilhante apresentação, meu querido Ângelo. O segundo tema será abordado pelo meu querido acadêmico e amigo Carlos Eduardo Brandão. Carlos Eduardo Brandão é um hepatologista, professor titular da Unirio, professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro e acadêmico dessa casa, com muito louvor, com muita sabedoria e com muito entusiasmo. É, sem sombra de dúvida, é um dos mais ativos, brilhantes e comprometidos acadêmicos da nossa casa.
Então, passo a palavra ao professor Carlos Eduardo Brandão para falar de colangite biliar primária. Boa tarde a todos. Excelentíssimo acadêmico José Galvão Alves, representando aqui o presidente Francisco Sampaio, queridos confrades, meus senhores e minhas senhoras, a gente vai tentar, nesses próximos 15 minutos, fazer uma revisão sobre esse tópico da colangite biliar primária. Você pode compartilhar ali para mim a tela? Acho que agora foi. Ok. Bom, então esse tema da colangite biliar primária, eu começaria mostrando primeiro uma foto histórica, né, desses dois dermatologistas do Guy Hospital de Londres, Thomas Addison e William Gall, que nos anos de 1849, 1850, escreveram a fisionomia dessa senhora. Uma senhora que tinha uma lesão, caracteristicamente de uma lesão tuberositária na região peripalpebral, com aspecto que ele descrevia aqui como sendo uma lesão vitiligóide, plana, tuberosa, e essa senhora, aqui representada como a senhora J, de 43 anos de idade, ela, na realidade, expressava exatamente a manifestação clínica da síndrome colestática dessa doença que hoje nós conhecemos com o nome de cirrose biliar primária ou de colangite biliar primária. Na verdade, esses dois dermatologistas, em 1851, descreveram essa doença como uma doença da pele, caracteristicamente com essa manifestação desses xantomas tuberositários, não só na região peripalpebral, mas também na região da superfície extensora das mãos. Mas essa doença foi, em 1949, descrita por esses dois outros autores, McMahon e Tannhausen, como uma cirrose biliar xantomatosa. E, em 1950, esse outro autor, chamado Arens, fez, então, a primeira definição e a denominação de uma cirrose biliar primária. Mas o termo cirrose biliar primária, teoricamente, era um termo que, durante muitos anos, permaneceu, mas era um termo inadequado. E a professora dama Sheila Sherlock, a dama do Império Britânico, Sheila Sherlock, não concordou em 1959. E a professora Sheila, ela não concordou exatamente pelo fato de que essa doença, num percentual relativamente alto, cerca de 25% até 40% desses pacientes não tinham cirrose. Na realidade, as fases iniciais da colangite biliar primária ou da cirrose biliar primária, na verdade, não se caracterizam pela presença de cirrose. Então, o termo era um termo inadequado. E esse famoso patologista, chamado Hans Popper, ele, em 1965, ele descreveu a chamada cirrose biliar primária ou colangite biliar primária como uma colangite destrutiva, crônica e não supurativa, exatamente para fazer a distinção daquela outra cirrose biliar de origem secundária à doença obstrutiva da via biliar, paciente com coledocolitíase ou até mesmo por cálculo intrahepático. E já nessa ocasião, em 1965, Hans Popper chamava a atenção de que vários fatores induziam a ele a focar a nossa atenção de que nos estágios iniciais dessa doença, o termo cirrose biliar primária seria um termo equivocado, uma vez que nem septos fibrosos e nem nódulos de regeneração se encontravam presentes. Então,
Esse nome, cirrose biliar primária, praticamente ficou durante esses últimos 50 anos, mas era efetivamente um nome equivocado e que só recentemente se transferiu para um outro nome, uma outra denominação de colangite biliar primária. Então, vejam nesse levantamento publicado em 2008, com vários autores aqui do lado esquerdo, que chama a atenção que a doença, no seu estágio mais avançado, estágio 4, que seria teoricamente a cirrose, ela acontecia no percentual de variável de 27% até 44%. Então, denominar essa entidade como cirrose biliar primária, em que apenas 25% a 40% efetivamente tinham cirrose, era um equívoco, como o Popper chamou atenção em 1965. Então, essa doença ela é considerada como sendo uma doença crônica colestática, uma colangite crônica não supurativa, que é uma doença que tem como seu mecanismo fisiopatogênico uma destruição imunomediada do ducto biliar intrahepático. E essa destruição imunomediada desses ductos biliares intrahepáticos se deve exatamente a uma perda da tolerância imune contra os antígenos efetivamente mitocondriais. E talvez o grande selo laboratorial dessa doença é a presença desse anticorpo antimitocondrial positivo, que pode acontecer com enzimas hepáticas e com provas funcionais hepáticas inteiramente normais ou alteradas. A etiologia ela ainda é controversa, ela é desconhecida, mas admite-se que tenha um background, um fundo de uma patogenia autoimune. Ela é hoje considerada a quarta, quinta indicação mais frequente de transplante hepático em todo o mundo. Em primeiro lugar, as hepatites virais, principalmente a hepatite C. A doença gordurosa não alcoólica hoje é considerada a segunda grande indicação, a hepatite B, a doença alcoólica do fígado e a doença biliar primária. E quais são os fatores que podem predizer a pior progressão dessa doença? A elevação da bilirrubina, a queda da albumina, e principalmente o grande marcador bioquímico, que é a fosfatase alcalina e a idade. Quanto mais elevada a idade, pior é o prognóstico e pior é a progressão dessa doença. Alguns aspectos epidemiológicos: essa é uma entidade que é predominantemente encontrada no sexo feminino, mais ou menos 90% dos casos ocorrem em mulheres de 40 a 60 anos, a mediana de idade de 52 anos, predominantemente caucasianas, brancas. A incidência de casos novos da cirrose biliar primária ou colangite biliar primária é da ordem de 27 por milhão nos Estados Unidos, 26 por milhão no Reino Unido, e a prevalência de cerca de 400 nos Estados Unidos por milhão e de 36 a 250 por milhão na Europa. Como falei, a etiopatogenia dessa doença ela é multifatorial. Na verdade, muitos desses pacientes têm um background genético favorável, há uma história familiar. Essa é uma doença que incide com mais frequência em membros de uma família de outras doenças autoimunes. Admite-se também que possam existir alguns fatores agressores ambientais, como infecções, entre eles do Mycobacterium tuberculose, xenobióticos, e todo esse emaranhado aí de mecanismos leva a uma perda da tolerância imune contra determinados antígenos mitocondriais, fazendo com que haja, então, uma reatividade das células de linfócitos T e B e uma destruição imunomediada das células de epitélio biliar, levando ao selo morfológico da doença, que é a ductopenia. Essa ductopenia, no primeiro momento, mais discreta, mas que, com o passar dos anos, vai gerando a ausência definitiva de ductos biliares e a piora da colestase. Então, como chamei a atenção, os mecanismos fisiopatogênicos dessa doença são múltiplos, né? Veja que existe uma maior frequência de casos de colangite biliar primária em membros de determinadas famílias, há uma prevalência muito maior em parentes de primeiro grau. Existe uma fraca associação com o sistema de histocompatibilidade A e B, mas existe uma associação altamente variável com o sistema de HLA DR8 e DR2. Algumas infecções ambientais, como bacterianas, infecção por Escherichia coli, micobactéria, infecções urinárias de repetição, poderiam ser talvez alguns triggers, alguns desencadeadores do desenvolvimento dessa entidade.
e até mesmo alguns cianobióticos. A história natural da colangite biliar primária, ela mudou muito nesses últimos anos. Na minha época de formação, na época da Santa Casa da Misericórdia, no serviço do professor Fraga e do professor Figueiredo Mendes, nós víamos a chegada desses doentes com uma doença já no seu estágio mais avançado. Ou seja, já chegavam com manifestações de síndrome colestática, com icterícia, com prurido, muitas vezes refratária a tratamento. Hoje, nós estamos cada vez mais fazendo o diagnóstico da colangite biliar primária de forma muito mais precoce e estamos encontrando muito mais pacientes assintomáticos, que têm um tempo de evolução para a insuficiência hepática um pouco mais longo. A média de idade, como chamei a atenção desses pacientes, é em torno de 40 a 60 anos. O selo bioquímico mais importante desses pacientes é a presença do anticorpo antimitocondrial. E dentro daqueles pacientes que apresentam a doença sintomática, a queixa clínica mais importante é a fadiga, a astenia, a sensação de cansaço chega a ser de quase 80% dos casos, secundada pelo prurido e por doenças autoimunes, outras associadas. E aqui chamaria a atenção da síndrome seca, do hipotireoidismo, da tireoidite de Hashimoto, doença osteometabólica, dentre outros. O curso da doença, quando no primeiro momento assintomático é mais indolente, mais lento, mas naqueles pacientes que já se apresentam com a doença no seu estágio mais avançado, com grau de fibrose grau 3 ou 4, esse curso pode ser progressivo para uma doença hepática descompensada, levando à insuficiência hepática e ao transplante. Esse é um trabalho publicado pelo grupo da Clínica Maio, em 2009, que mostra que a chance cumulativa de sobrevida no grupo de pacientes com colangite biliar primária é significativamente maior naqueles pacientes que se apresentam assintomáticos, que é o que a gente tem cada vez mais visto nos dias de hoje. Aqueles pacientes que já se apresentam com muita fadiga e principalmente com prurido, com síndrome colestática importante, esses pacientes têm uma sobrevida cumulativa mais baixa. Então, essa é uma manifestação que o próprio Kate Lindor, da Clínica Maio, chamou atenção, como era a apresentação clínica da CBP no passado que eu diria mais remoto, e como ela é nos dias de hoje, né? Hoje, praticamente 60% a 80% dos pacientes com colangite biliar primária se apresenta de modo assintomático ou oligossintomático. A fadiga, que era o ato, talvez a manifestação clínica mais comum no passado, hoje ela ocorre em cerca de 20% dos pacientes. O prurido é tipicamente uma manifestação mais precoce nos pacientes que têm a doença no seu estágio mais avançado, mas nos dias de hoje, a apresentação de prurido ocorre em cerca de 20% dos casos. E o achado da icterícia é sempre uma manifestação cardinal, mas sempre uma manifestação terminal da doença, assim como a ascite, hemorragia digestiva, sangramento varicoso. Então, hoje a doença ela é cada vez mais identificada de forma muito, no seu estágio mais assintomático. Tipicamente, essas manifestações que eu chamei a atenção naquele primeiro slide, da senhora J, de 43 anos, os xantomas, os xantelasmas na região em torno dos olhos, na região peripalpebral, essas manifestações, juntamente com os xantomas tuberositários, das superfícies extensoras das mãos e dos pés, essas são manifestações que cada vez menos a gente encontra no dia a dia, a gente encontra mais o paciente assintomático ou oligossintomático. Uma palavra sobre doenças associadas à cirrose biliar primária ou à colangite biliar primária. Esse também é um levantamento da Clínica Maio que mostra que a prevalência da chamada queratoconjuntivite seca, síndrome seca, ocorre pelo menos em 1/4 dos casos, acidose tubular renal. Esses pacientes têm uma tendência muito maior a fazer colilitias, a bile deles é uma bile muito mais litogênica. As manifestações relacionadas à má absorção de vitamina D, né? A deficiência de vitamina D, da vitamina A, E e K, as vitaminas chamadas lipossolúveis, acabam gerando com muita frequência fenômenos de osteopenia, de osteoporose. Doenças autoimunes outras, como tireoidite de Hashimoto, hipotireoidismo, esclerodermia, síndrome de Renault, síndrome CREST, podem também acontecer nesses pacientes. Como chamei a atenção, o grande marco
diagnóstico dessa doença a presença do anticorpo antimitocondrial em títulos superiores a 1/80, em cerca de 80% a 95% dos casos, e esses anticorpos são exatamente contra determinadas proteínas, antígenos mitocondriais aqui relatados como o piruvato desidrogenase ou oxoglutarato desidrogenase. Do ponto de vista de estadiamento histológico, essa doença teve duas classificações, uma por Ludwig, em 1984, e a outra pelo inglês Peter Scheuer, em 1967, definindo a doença biliar primária como estágio 1, quando existe uma inflamação portal e uma lesão ductal florida, de acordo com Scheuer. No estágio 2, uma inflamação portal e periportal, com proliferação ductular. No estágio 3, a presença de septos fibroses em pontes. E no estágio 4, a presença propriamente de cirrose. Então, como a gente chamou a atenção naqueles slides anteriores, menos de 40% dos pacientes apresentam com cirrose. Daí o fato de que esse termo, cirrose biliar primária, é inapropriado. Então, em homenagem ao meu querido professor Basílio, trago aqui 3 slides mostrando esses estágios da doença biliar primária. O primeiro estágio, o estágio de infiltrado inflamatório portal, com aquela lesão ductal florida. O estágio 2, já com a presença de algum grau de ductopenia, com desaparecimento dos ductos biliares, além do infiltrado portal e periportal. O estágio 3, a presença de uma fibrose ainda não homogênea, fibrose em pontes, ou até algumas áreas sem fibrose. E o estágio 4, aí sim, a cirrose propriamente dita, com aquele típico padrão de jogo de quebra-cabeça. Desse motivo, então, foi que um grupo de pesquisadores e autores publicaram no Journal of Hepatology e no Hepatology, há poucos anos atrás, um artigo sugerindo a transformação, a mudança da nomenclatura de PBC, de Primary Biliary Cirrhose, para colangite, exatamente porque isso foi publicado em 2015, há 7 anos atrás, exatamente pelo fato de que muitos desses pacientes não tinham verdadeiramente cirrose. Uma palavra final sobre o tratamento. Não houve grandes mudanças no tratamento da colangite biliar primária nesses últimos anos. O tratamento repousa na utilização do ácido ursodesoxicólico, que é uma medicação que tem várias propriedades, além de propriedades anti-inflamatórias, imunomoduladoras e coleréticas. O ácido ursodesoxicólico, na dose de 13 a 15 mg por quilo de peso, é a base do tratamento da doença biliar primária. E, obviamente, que para esses pacientes que apresentam complicações como prurido, doença osteometabólica, como osteopenia, osteoporose e síndrome seca, também se fazem necessários alguns outros produtos, alguns outros medicamentos. O prurido pode ser abordado com a utilização de antihistamínicos, a colestiramina e, mais recentemente, a utilização até mesmo de rifampicina, analoxona, sertralina. A doença osteometabólica com a administração de vitamina D, de cálcio, de alendronato, e aqueles pacientes que têm síndrome seca, o uso de gotas de lágrimas artificiais e até mesmo de ciclosporina oftalmica. Vejam que o ácido ursodesoxicólico ele é considerado a droga de escolha porque ele, de alguma maneira, ele previne a progressão da doença hepática mais avançada em 10 anos. Então, aquele paciente que está no seu estágio 1, estágio inicial, com fibrose portal, com aquela lesão ductal florida, o tempo médio que ele teria para a progressão para a cirrose seria de 25 anos. Se ele está no estágio 2, já com algum grau de ductopenia, de 20 anos. Se ele já tem uma fibrose em pontes, o tempo médio para a evolução para a cirrose seria de 4 anos. E o uso do Ursacol, o uso do ursodesoxicólico, de alguma maneira, é bem melhor do que o placebo em termos de sobrevida livre de transplante e sobrevida livre de manifestações de doença hepática. Então, esse é um slide que mostra exatamente, quando eu comparo o Ursacol contra placebo, ao final de 4 anos, a probabilidade desse paciente permanecer sem desenvolver cirrose é de 76 a 29, e ao final de 8 anos, de 61
a 13%. Então, o ácido ursodesoxicólico é o pilar do tratamento da doença biliar primária. E nesse paciente, quando ele é avaliado, nós podemos fazer, além da elastografia, da biópsia hepática, a avaliação da presença de outras síndromes associadas, síndromes de superposição ou de overlapping síndrome, como cirrose biliar primária, colangite biliar primária, hepatite autoimune, né? E após o primeiro ano de tratamento com ácido ursodesoxicólico, se esse paciente tem uma resposta adequada aí considerando que esse paciente se mantém assintomático, com níveis de fosfatase alcalina pelo menos menores do que 1,63, o seu limite superior do normal, esses pacientes são considerados respondedores ao ácido ursodesoxicólico, ele deve ser mantido. Mas se esse paciente não responde ao ácido ursodesoxicólico, existe hoje uma alternativa que pode ser feita para aqueles pacientes que não toleram o ácido ursodesoxicólico ou que falham ao ácido ursodesoxicólico, que é a utilização do ácido obeticólico. O ácido obeticólico ele é um medicamento que também tem propriedades importantes do ponto de vista de uma atividade anti-inflamatória, imunomoduladora, ele melhora muito a homeostasia dos sais biliares e ele também tem um importante impacto em termos de fibrogênese, diminuindo a ativação das células estreladas, as células de Ito, diminuindo a fibrogênese desse paciente. Esse é um trabalho que foi publicado recentemente, em 2017, naqueles pacientes que não toleravam o uso do ácido ursodesoxicólico, eles avaliaram a eficácia da associação do ácido ursodesoxicólico mais o ácido obeticólico, né, em pacientes que não tiveram tolerância ou tiveram uma refratariedade ao tratamento com o ácido ursodesoxicólico. E vejam que, quando eu comparo o endpoint primário, que é manter esse paciente ao final de um ano com bilirrubina normal, fosfatase alcalina menor do que 1,6, o seu limite superior do normal, essa associação do OCA, que é o ácido obeticólico, mais o ursacol, foi bem superior a continuar insistindo no ácido ursodesoxicólico. Nesses pacientes que não toleraram o ácido ursodesoxicólico, a associação dos dois se mostrou benéfica em termos de redução da incidência cumulativa de cirrose descompensada, de carcinoma hepatocelular, de transplante hepático e até mesmo de óbito relacionado à doença primária do fígado. Uma palavra muito final sobre complicações outras dessa colangite biliar primária. A manifestação talvez que mais incomoda o doente é o prurido. Então, para esse tipo de tratamento, além de hidratação da pele, além da utilização das resinas do tipo da colistiramina, o uso de antihistamínicos, da própria rifampicina, derivados opiáceos para aqueles pacientes que são refratários, como a naltrexona, antagonistas serotoninérgicos e até mesmo antidepressivos. Para aqueles pacientes que apresentam uma síndrome seca, a utilização das lágrimas artificiais e naqueles pacientes, pela própria síndrome colestática, que tem uma dificuldade na absorção de gordura, como consequência, na dificuldade da absorção das vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, que gera cegueira noturna e meralopia, da deficiência da vitamina D, osteomalácia, osteoporose, osteopenia, a vitamina K, o sangramento, e a vitamina E, a fraqueza, a fadiga, tremores. A reposição dessas vitaminas, desses suplementos, também podem ser recomendados. Outras opções de tratamento que foram estudadas nesses últimos anos, na verdade, se mostraram muito mal sucedidas. É o caso do corticoide, para aqueles pacientes que têm colangite biliar primária, ele só serviu para agravar a osteoporose desses pacientes. A azatioprina, que é uma droga que foi mostrada pelo professor Ângelo com grande importância, grande impacto na hepatite autoimune, na colangite biliar primária ela não teve grande ação, grande eficácia, a não ser naqueles pacientes que têm a superposição de CBP mais hepatite autoimune. E drogas antifibróticas, como diphenicilamina, colchicina, metotrexate e outras drogas, como SAMI, talidomida, não se mostraram bem-sucedidas. Obviamente que naqueles pacientes que não respondem, que avançam a sua doença para a cirrose e suas complicações, o transplante hepático acaba sendo a opção terapêutica,
com uma sobrevida razoavelmente boa, ao final de 5 anos, 80%. Então, as mensagens finais que eu gostaria de deixar: a colangite biliar primária, ela é uma doença que tem uma incidência principalmente em mulheres de 40 a 60 anos, predominantemente brancas, caucasianas. O grande selo bioquímico da doença é a presença do anticorpo antimitocondrial em títulos muito superiores a 1/80, em mais de 95% dos casos. A apresentação clínica dessa doença hoje tem sido, na maioria das vezes, assintomática, diferente do que a gente via nos anos 70, nos anos 80. A droga de escolha no tratamento é o ácido ursodesoxicólico, na dose de 10 a 13 miligramas por quilo de peso, e o ácido obeticólico. Ela é uma alternativa terapêutica nos casos de falha ao tratamento com o Ursacol ou de intolerância naqueles pacientes que não toleram o uso do Ursacol. O transplante ainda continua sendo uma opção terapêutica interessante naqueles pacientes que evoluem para cirrose de descompensação. Eu queria agradecer mais uma vez ao generoso convite do professor Galvão para participar dessa mesa de hoje. Muito obrigado. Meu caro professor Carlos Eduardo Brandão, belíssima apresentação, uma revisão e atualização de altíssimo nível, um tema importante e mais significativo ainda pelo fato de que, nos anos recentes, houve uma mudança da terminologia de cirrose biliar primária para colangite biliar primária, o que foi bastante elucidado pelo acadêmico Brandão, contando historicamente a Sheila Sherlock, Hans Popper, todos eles criticando o tema, porque nem todos os doentes tinham cirrose, e às vezes morriam de outras causas e não acabavam não tendo cirrose, então não poderia ser denominado, taxado de cirrótico. Queria salientar a presença de alguns acadêmicos aqui na plenária, como o professor Gerson Canedo, o nosso querido Omar da Rosa Santos, Maurício Unes, professor Eduardo Lopes Pontes, que mais tarde participará da sessão falando sobre doença celíaca, e especialmente o meu querido Orlando Marcos Vieira, recuperado da sua pequena gripe, né? E, graças a Deus, entre nós, saudável e muito bem. Meu querido patologista Carlos Alberto Basílio, que, ao entrar, olhou o seu pupilo dando aulas e sorriu através da máscara, né? Então, muito obrigado à presença aqui desses acadêmicos. E também, obviamente, os que estão em sua residência nos acompanhando. A última apresentação antes da discussão dessa tarde vem de um jovem que não é uma promessa, é uma realidade dentro da hepatologia nacional, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, João Marcelo de Araújo Neto, e também presidente do Grupo do Fígado do Rio de Janeiro. Esse Grupo do Fígado do Rio de Janeiro merece uma menção especial, porque seguramente é, dentre todos os centros do nosso país, aquele com maior e melhor atividade. E prova isso o último congresso, menos de um mês atrás, né, presidido pelo meu querido João Marcelo, que foi de uma expertise fantástica, um congresso maravilhoso, brilhante, como toda a hepatologia carioca. Eu diria que essa tarde agora é uma homenagem, Brandão, ao que representa a hepatologia do Rio de Janeiro, no Brasil, e a grande hepatologia brasileira, né, que ela representa no mundo todo. Mas então, João Marcelo de Araújo Neto vai falar sobre colangite esclerosante primária. Esses temas, para quem não é da área, parecem assim um pouco iguais, mas eles têm diferenças importantes, e essas diferenças, e sabê-las, não só diferenciá-las, mas conduzi-las, faz um produto final
muito mais adequado para a sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes. Querido João, com a palavra. Obrigado, agradeço ao acadêmico Dr. Galvão pelo convite e felicito aqui o nosso presidente, excelentíssimo acadêmico Francisco Sampaio, também pelo convite. É uma honra poder estar aqui, compartilhar um pouquinho do nosso trabalho. Estava vendo o Brandão e conversar aqui do quanto essas doenças evoluíram nos últimos anos, e eu posso dizer que essa doença vai completar daqui 2 anos 100 anos que ela foi descrita. Ela foi descrita em 1924. E talvez das 3 apresentadas hoje, certamente é a que a gente menos evoluiu no conhecimento, no tratamento. Então, a gente ainda tem muito a caminhar na evolução das doenças autoimunes do fígado e no conhecimento dessas doenças. Então, o que é a colangite esclerosante primária? Ela é uma doença que você pode chamar de idiopática ou de autoimune. A gente conhece muito pouco sobre a etiopatogenia dessa doença, mas é uma doença que acomete predominantemente os ductos biliares e a vesícula, tanto os ductos biliares intrahepáticos quanto os ductos biliares extrahepáticos. É uma doença progressiva, em que vai se ocorrendo com o tempo destruição progressiva dos ductos biliares e, em última análise, ao final da história natural dessa doença, a gente vai ter a cirrose biliar. Bom, é uma doença de todas as que foram faladas hoje, a mais rara que a gente tem. Ela é um pouco mais comum nos Estados Unidos e no norte da Europa, onde a gente tem uma ocorrência em torno de 1 para cada 10 mil pessoas, mas quando a gente sai dessas regiões, quando a gente vai para o sul da Europa, quando a gente vem para o Brasil, ela se torna muito mais rara ainda, felizmente, porque é uma doença muito grave. Então, aqui na nossa localidade, a gente tem uma ocorrência em torno de 1 para cada 100 mil pessoas, 1 a 10 casos para cada 100 mil pessoas. Diferente da colangite biliar primária, que foi uma aula maravilhosa que a gente teve agora, ela é uma doença que acomete mais homens de meia idade, enquanto a colangite biliar primária é uma doença autoimune de mulheres, a colangite esclerosante é uma doença de homens de meia idade. E ela tem uma peculiaridade importante. Essa doença, ela está muito associada às doenças inflamatórias intestinais, principalmente a retocolite ulcerativa. Então, a gente sabe, isso é bem estabelecido, que em torno de 70% a 80% das pessoas com colangite esclerosante têm uma doença inflamatória intestinal, e a doença inflamatória intestinal mais associada a essa doença é a retocolite ulcerativa, ao passo que o inverso não é verdade. Em torno apenas de 5% dos portadores de retocolite ulcerativa têm a colangite esclerosante, felizmente, porque já são portadores de uma doença grave, e a colangite esclerosante, uma doença gravíssima que acomete o fígado. Bom, a gente conhece muito pouco sobre a formação dessa doença. Pode-se dizer que realmente nesses 100 anos foi uma das áreas que menos evoluiu. A gente conhece alguns genes que estão associados a uma predisposição a essa doença, mas definitivamente não existe nenhuma associação monogenética entre nenhum gene conhecido e essa doença. O que a gente sabe é que existem determinados genes que estão associados a várias doenças autoimunes e que também são mais comuns em pacientes com colangite esclerosante. Definitivamente, a associação da colangite esclerosante com as doenças inflamatórias intestinais fazem a gente pensar que a microbiota intestinal seja um importante trigger para essa doença. Ora, se grande parte desses pacientes eles têm uma doença inflamatória intestinal em que eliminam ali ou prejudicam as nossas barreiras intestinais, é óbvio que existe, embora a gente não conheça muito bem, uma associação entre a nossa microbiota e o desenvolvimento dessa doença. Talvez na próxima década a microbiota intestinal seja o grande patamar que a gente tenha que alcançar na gastroenterologia e na hepatologia, mas sim, existe uma associação entre a microbiota e essa doença, e existem fatores biliares intrínsecos. Então a gente sabe que drogas que alteram a composição da bile, como já mostrado pelo acadêmico Carlos Eduardo Brandão, o ácido ursodesoxicólico, ele também tem influência nessa doença. Então, existem fatores biliares também associados na gênese dessa doença.
Existem modelos que tentam explicar em parte as associações, eu não vou entrar em detalhes sobre eles. A gente sabe que alguns triggers da microbiota intestinal levam ao disparo de cadeias de cascatas de autoimunidade, que em última análise, aqui se a gente conseguir ver o mouse, a gente vai chegar à lesão imunomediada do epitélio biliar, que é onde está concentrada essa doença. E é nessa lesão que se desenvolve inflamação, fibrose, destruição de ductos e a história natural da doença. Então, aqui a gente consegue ver um pouquinho a história natural da doença. Na parte de cima, a gente vê um ducto biliar normal, um ducto biliar preservado, e embaixo, em formato de contas de rosário, nós conseguimos ver um ducto acometido pela colangite esclerosante. Então, existem áreas de estenose focais, que são seguidas por áreas de dilatação, um aspecto clássico de estenose e dilatação em contas de rosário, que fazem o escoamento biliar ficar prejudicado e que levam a uma colestase crônica e, em última análise, a cirrose. Felizmente, hoje, a maioria dos pacientes que são diagnosticados com essa doença são diagnosticados ainda na fase assintomática. Então, através do acesso a exames laboratoriais, a marcadores de função hepática, fosfatase alcalina, gama-GT, a gente identifica pacientes com enzimas hepáticas aumentadas e a gente pode instituir uma investigação e chegar a diagnóstico dessa doença antes da fase sintomática. Digo isso, felizmente, porque a fase sintomática ela é muito triste. Quando a gente está na fase sintomática, a gente já está com um paciente com uma colestase avançada e muitas vezes já com cirrose, em que o tratamento da doença, que já é um tratamento pobre, ele se torna menos efetivo ainda. As manifestações clínicas, volto a dizer, a maior parte dos pacientes são diagnosticados na fase assintomática, mas quando existem, são as manifestações clínicas que são comuns a todas as doenças colestáticas, o prurido e a icterícia. Então, a gente desconfia clinicamente a colangite esclerosante quando a gente vê um paciente que se queixa de prurido, não sendo ele uma doença dermatológica, e se o paciente já tiver ictérico. As nossas ferramentas diagnósticas são as ferramentas de imagem que mostram a via biliar e, obviamente, na última década, a ferramenta principal que se impôs para o diagnóstico dessa doença é a ressonância nuclear magnética com a colangiorressonância, essa sequência específica para a gente olhar as vias biliares e ali nas setas a gente consegue ver as áreas de estenose da via biliar, nesse exemplo de estenose da via biliar intrahepática, e que num contexto de um homem com colestase, principalmente se tiver doença inflamatória intestinal e que tenha uma imagem dessa, está fechado o diagnóstico de colangite esclerosante. Não menos importante que a ressonância magnética, também a CPRE, a colangiografia, ela também ajuda muito a gente e é uma ferramenta tanto diagnóstica, que pode mostrar para a gente estenoses, nesse caso que vocês veem na imagem, estenoses da via biliar extrahepática, do colédo, com muitas estenoses, mas também é terapêutico. Então, através da CPRE, hoje a gente consegue acessar a via biliar, a gente consegue dilatar algumas dessas estenoses quando a gente tem uma estenose dominante. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que uma das complicações dessa doença é a formação de cálculos. A gente, com a CPRE, consegue tirar os cálculos. Então, enquanto eu digo que nós, como hepatologistas clínicos, avançamos pouco em ferramentas para o manejo desse grupo de pacientes, os nossos colegas endoscopistas avançaram muito, podendo acessar a via biliar cada vez com ferramentas mais avançadas e ajudar a gente a manejar esses pacientes. Uma outra ferramenta que vem ajudando muito a gente no nosso dia a dia, em todas as doenças hepáticas e também na colangite esclerosante, são as elastografias. Aqui, uma elastografia transitória, também conhecida pelo nome de FibroScan, em que a gente consegue, através de um exame simples, um exame com ferramentas de ultrassom, avaliar a rigidez do fígado e, avaliando a rigidez do fígado, a gente consegue estadiar essa doença. Esse é um estudo clássico que mostrou que quanto mais rígido, através da elastografia, for o fígado, maior o grau de fibrose que esse paciente tem e mais avançada é essa doença. Então, é uma ferramenta que ela tem
caráter diagnóstico e prognóstico também, ajuda a gente a entender em que fase da doença hepática esse paciente está. O diagnóstico final, embora nem sempre a gente precise recorrer à biópsia, ele é um diagnóstico por biópsia. Os achados da biópsia hepática, eles são bastante clássicos, vai aparecer em breve na tela, tá um pequeno delay aqui, as biópsias, exemplos de biópsias de pacientes com colangite esclerosante. E o achado clássico que a gente tem é o achado do desenvolvimento de fibrose em volta do ducto biliar. Então, tem um ducto biliar doente, onde em volta dele começa a se desenvolver fibrose, com um fenômeno concêntrico. O ducto biliar fica envolvido por faixas densas de fibrose, e a gente chama isso de uma fibrose em casca de cebola, porque existem várias camadas. Outro achado também comum, e aí já em doenças também mais avançadas, é a gente ter o desaparecimento dos ductos biliares. Então, onde era de se esperar que tivesse um ducto biliar, a gente só encontra fibrose e nem há mais o vestígio do ducto biliar ali presente. Então, são os achados clássicos. Essa doença, ela tem uma irmã, ou talvez uma sobrinha, que é a colangite de pequenos ductos, em que a gente não tem achados macroscópicos da via biliar, isso é, a gente recorre aos exames de imagem e a via biliar ela parece normal, mas quando a gente vai à biópsia hepática, a gente encontra os achados da colangite esclerosante, a gente chama isso de colangite de pequenos ductos, é um dos diagnósticos diferenciais dessa doença. Outros diagnósticos diferenciais, eu deixei aqui uma lista que já vai aparecer, são muito importantes, porque o diagnóstico, como eu falei, nem sempre a gente precisa recorrer à biópsia, mas é muito importante que, frente a um paciente com colestase, a gente identifique qual é a causa daquela colestase. Então, eu separei alguns, a lista de diagnósticos diferenciais é imensa, dentre elas, a colangite biliar primária já apresentada aqui, mas sim outras doenças que a gente tem que ter um índice de suspeição bastante alto para que a gente não possa perder o diagnóstico, e deixei uma seta bem grande na colangite por IgG4, que o acadêmico Galvão é um especialista nessa doença. A gente tem que lembrar que ela existe, é uma colangite imunomediada pelo IgG4, e se a gente não lembra que ela existe, a gente não procura, a gente não dosa o IgG4 e a gente não encontra essa doença. O tratamento da colangite por IgG4, ele é diferente, essa doença responde muito bem ao corticoide. Uma pista que a gente pode ter para entender que um caso de colangite crônico não seja uma colangite esclerosante, mas uma colangite por IgG4, é olhar para o pâncreas. Quando acomete também o pâncreas, talvez esse caso seja uma IgG4 e não uma colangite esclerosante, que é uma doença que acomete predominantemente as vias biliares intrahepáticas e extrahepáticas e a vesícula biliar. Lembrar de outros diagnósticos diferenciais, a colangite associada ao HIV, um diagnóstico também que a gente aprendeu nos últimos anos, e deixei aqui destacado a colangite secundária ao Covid-19. Então, desde que começou a pandemia do Covid-19, vários autores em vários lugares do mundo começaram a descrever casos de colangite que se seguiam à infecção pelo Covid-19, até que chegou um momento que aquilo não era mais uma associação espúria, mas sim uma associação bem estabelecida ao vírus. Eu e o acadêmico Brandão, a gente teve a oportunidade de publicar um artigo sobre isso, e a gente ainda não conhece bem o porquê de se desenvolver em alguns pacientes pós-Covid uma colestase crônica, mas talvez uma pista sejam os receptores da enzima conversora de angiotensina 2, que são alvos do vírus da Covid-19, que eles estão muito expressos nos colangiócitos, nas células das vias biliares. Então, talvez essa seja a pista para essa associação. Mas existem outras hipóteses também, como as doenças isquêmicas das vias biliares. As vias biliares, elas dependem muito da vascularização arterial do fígado, diferente dos hepatócitos, que dependem mais da vascularização portal. E em casos graves de Covid, em casos de pacientes que ficam muito graves, isquêmicos, a gente pode ter lesão de colestase também por um fenômeno isquêmico. A gente ainda está entendendo, mas hoje já não é mais
uma associação espúria, mas sim uma associação bem estabelecida. Bom, vou falar um pouquinho das complicações da colangite esclerosante. Então, uma complicação clássica, todas as doenças que levam à colestase, é a formação de cálculos biliares. Então, se a gente tem estase de bile, a gente tem formação de cálculo, assim quando a gente tem estase do fluxo sanguíneo, a gente tem trombose vascular. Quando a gente tem estase de bile, a gente tem a formação de cálculos. A formação de cálculos é comum e muitas vezes traz problemas agudos. A gente tem obstrução da via biliar aguda, a gente tem episódios de colicistite. Então, a formação de cálculos é muito importante nessa doença. Os cálculos podem estar associados ou não a episódios de colangite bacteriana grave. Então, muitas vezes, esses pacientes eles têm episódios de colangite bacteriana. Mas o mais perverso de todos é o desenvolvimento de neoplasias das vias biliares. Então, a colangite esclerosante é uma doença que predispõe ao colangiocarcinoma e a outras doenças malignas do fígado, mas principalmente o colangiocarcinoma, quer seja ele intrahepático, quer seja ele extrahepático. Outra doença maligna que tem que ser destacada é o carcinoma de vesícula. Então, para isso, por conta dessa associação, a gente faz rastreio e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Deixei em última análise aqui a gente falar da osteoporose, mas já foi falado bastante na aula anterior. Todas as doenças colestáticas estão associadas também a doenças ósseas. Aqui nessa imagem a gente tem uma representação de todas as complicações, o colangiocarcinoma, a formação de cálculos, o abscesso representando uma complicação das colangites bacterianas. E hoje em dia a gente tem preconizado programas de rastreio de câncer nesses pacientes. Então, o rastreio é feito com ressonância magnética, com ultrassonografia. Pelo tempo, a gente não vai poder entrar no detalhamento de rastreamento de complicações. Vamos falar um pouquinho de tratamento. Está com um pequeno delay aqui, mas já vai entrar as exposições sobre o tratamento. Infelizmente, de todas as doenças da hepatologia, a colangite esclerosante é a que a gente tem o tratamento mais triste, porque realmente não existe nenhuma droga capaz de mudar o curso da doença. Hoje, a gente tem aprovado o uso do ácido ursodesoxicólico, como já foi falado na aula anterior. É uma droga que altera as propriedades da bile, modifica a formação da bile e ajuda nas doenças colestáticas, mas infelizmente essa droga não muda o curso da doença. A doença ela não se torna mais leve por conta dessa droga. A gente hoje usa os fibratos também nas doenças biliares. Ele pode ajudar, por exemplo, em casos de prurido, no manejo do prurido. Quando a gente se encontra com estenoses dominantes, a gente pode dilatar as estenoses dominantes, a gente pode usar, inclusive, ferramentas cirúrgicas para isso, mas definitivamente, quando tudo falha, o que sobra para nós é o transplante hepático. E o transplante hepático nessa doença ele tem uma peculiaridade muito vil, que a gente não pode esperar demais para indicar o transplante e esse paciente acabar desenvolvendo um colangiocarcinoma, que é uma contraindicação ao transplante, nem a gente pode ser precoce demais na indicação do transplante hepático para esse paciente. Então, para quem está acompanhando um paciente com colangite esclerosante, é sempre um dilema a hora de decidir quando levar o paciente ao transplante. Se você demora demais e aquele paciente desenvolve um colangiocarcinoma, hoje por lei, isso é uma contraindicação ao transplante no Brasil e em vários países do mundo, mas também você não pode ser precoce demais numa fase em que o paciente ainda pode conviver com a doença. Bom, o futuro, felizmente, é um futuro promissor. Existem várias classes de drogas em desenvolvimento, nenhuma disponível ainda para o uso na prática clínica, mas sim, a gente tem drogas que estão em desenvolvimento para essa doença. Bom, deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento e obrigado. Muito obrigado. Nós temos ainda 10 minutos. Eu convido o amigo Carlos Eduardo Brandão e o João Marcelo para virem para a mesa. E à distância temos lá em Porto Alegre o nosso querido
Ângelo Alves de Matos. Foram 3 brilhantes apresentações, né? E antes de comentá-las ou provocar alguma discussão ou revisão, até porque o tema foi muito bem apresentado por todos os presentes, né? Eu gostaria primeiro de passar a palavra e alguma pergunta aos acadêmicos aqui presentes. Não tendo nenhuma pergunta dos membros acadêmicos, eu vou fazer... Pois não? O professor Otávio Vaz, por favor. O Otávio Vaz está online, né? Tem que colocá-lo na tela. Está ouvindo agora? Agora sim, estava com o microfone desligado. Obrigado, Otávio. Isso. Obrigado. Eu queria iniciar cumprimentando os conferencistas pela clareza na apresentação de temas tão complexos como esse, e para nós, cirurgiões, então, vemos pouco, e quando vemos é sempre numa dúvida diagnóstica, enfim, numa tentativa de arranjar alguma solução para isso. Cirurgião geral menos hoje, porque o final dessa linha é o transplante, e isso já é uma coisa mais específica. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui. Nós temos tido muito cuidado em indicar a CPRE nos doentes com obstrução biliar, especialmente nos que vão, assim, cuja a colangio-ressonância mostra um tumor irressecável, vão botar um stent. Estamos utilizando até a colocação por via transpareata hepática pelo o índice de colangite, de infecção que a gente tem, caso o endoscopista não obtenha sucesso na colocação desse stent. E eu vi aqui que na colangite, isso mostrou aqui uma imagem muito bonita dessa imagem feita por colangio retrógrada. Eu queria saber se não me engano, foi o João Marcelo que mostrou, se ele tem sentido, se ele prepara esse doente com antibiótico terapia prévia, se ele tem uma incidência grande, ou se isso realmente a gente está com uma amostra mais viciada nesse sentido e de repente, exagerando um pouco na recusa, na demora em indicar esses exames. Agradeço a pergunta, acadêmico Otávio. Na verdade, a ressonância magnética hoje, na área do diagnóstico, ela ajuda muito a gente, né? Então, para a gente fazer o diagnóstico da doença, a colangio-ressonância definitivamente é a ferramenta principal a ser usada, e a gente usa muito a CPRE para fazer o manejo das complicações. Então, o manejo de cálculo, o manejo de estenose dominante, e quando a gente tem uma dúvida se existe um colangiocarcinoma, a gente pode também usar a CPRE para fazer escovado, para obter material. Então, são as indicações. E respondendo a tua segunda pergunta, existe um risco de complicações de infecção, de pancreatite, mas como a gente está usando, não como uma ferramenta diagnóstica, mas terapêutica, é um risco que a gente tem que correr e, ocasionalmente, a gente se depara com isso. Um paciente que vai fazer uma CPRE eletiva e acaba desenvolvendo uma colangite. Por conta disso, a gente sempre deixa os pacientes internados pelo menos 24, 48 horas para observar, para ver se tem algum sinal de infecção, de colangite. Muito obrigado, João Marcelo. Eu acho que a CPRE, embora no passado já tenha sido até mais utilizada na colangite por falta da colangio-ressonância, hoje ela é cada vez menos utilizada. Mas tem situações que nós não temos opção, né? E daí, estenoses marcantes, que o indivíduo está obstruído, com icterícia que pode ser melhorada por isso,
é uma tentativa, embora concorde totalmente com o Otávio, das dificuldades e principalmente das complicações, por vezes até fatais. Isso está dentro da expectativa de um quadro tão grave. Meu querido acadêmico, amigo, professor Eduardo Lopes Pontes. Boa tarde, obrigado pelas excelentes apresentações. Eu queria perguntar ao professor João o seguinte: eu trato, inclusive, no hospital universitário, doentes com doença inflamatória intestinal. E eu nunca vi nenhuma colangite esclerosante que não fosse ligada a um doente com doença inflamatória intestinal. A estatística lá, eu não me lembro exatamente agora, mas a incidência de colangite esclerosante não era extremamente grande. Na minha clínica privada, tem alguns doentes também num número pequeno, todos eles com doença inflamatória intestinal. Então, essa associação da microbiota deve realmente ser um fator na gênese da doença muito importante. Eu queria que, se você pudesse comentar isso, qual é a incidência, se você já viu algum doente com colangite esclerosante primária, exclusivamente com colangite esclerosante primária ou não. Obrigado. Obrigado pela pergunta, professor. Realmente é muito pertinente essa pergunta. Na prática, a associação dessas duas doenças é muito comum. Felizmente, a colangite esclerosante, que é uma doença grave e agressiva, sendo menos comum que a retocolite ulcerativa. Ocasionalmente a gente encontra alguns pacientes com colangite esclerosante sem retocolite ulcerativa, mas o tempo mostra que a gente tem que ficar procurando a retocolite ulcerativa. Então, ele não tem retocolite ulcerativa naquele momento do diagnóstico, e inclusive existem guidelines recomendando que se faça colonoscopia de tempos em tempos, e depois de um tempo ela vai e aparece. E o inverso também, os pacientes com retocolite ulcerativa, eles precisam frequentemente fazer dosagem de fosfatase alcalina e gama-GT, e quando a gente encontra aumento dessas enzimas, a gente vai lá para o fígado e procura. Um ou outro paciente a gente encontra associação com doença de Crohn, mas é bem exceção. A associação clássica mantida é com a retocolite. O que a literatura mostra para a gente é que em torno de 80% dos pacientes, 70% a 80% dos pacientes com colangite esclerosante têm retocolite ulcerativa, e pelo outro lado, em torno de uns 5% dos pacientes com retocolite ulcerativa têm colangite esclerosante, mas na prática talvez esse número que eu falei de 70% a 80% seja realmente até mais. Brandão, gostaria de comentar alguma coisa? Perguntar ao João Marcelo sobre a questão do diagnóstico do colangiocarcinoma, sobre a técnica que a gente fala muito, que é aquela técnica dos pais. O que você teria para falar sobre isso? Olha, Brandão, a coisa mais difícil na colangite esclerosante é você ficar fazendo rastreio de colangiocarcinoma, né? A gente usa muito o ultrassom para olhar a vesícula, não pode esquecer do ultrassom para olhar a vesícula, porque esses pacientes também têm câncer de vesícula. A gente usa a ressonância, mas ocasionalmente a gente tem uma estenose dominante e a gente não sabe se aquela estenose é benigna ou maligna, e a gente vai e recorre a CPRE, o Spyglass, para obter material. Muitas vezes o que a gente tem é uma citologia e ocasionalmente tem colangiocarcinoma, essa citologia vem negativa. No passado, a gente já teve protocolos bem estabelecidos, inclusive de se fazer citologias de tempos em tempos. Hoje o protocolo fica com ressonância e ultrassom, e quando a gente acha uma estenose dominante, a gente vai até ela, mas na prática é um diagnóstico que é muitas vezes difícil de se fazer, e às vezes algumas lesões que você pode até biopsiar por agulha, é difícil de você chegar lá, de você acessar. E a gente está com um paciente lá na UFRJ exatamente assim, uma lesão suspeita, ele suspeita pela ressonância, mas a gente não consegue colher o material, não consegue comprovar que aquilo é um colangiocarcinoma. Então, na prática, são situações difíceis, e aí você pensa, então vamos recorrer à cirurgia para ir lá e obter um material, fazer o diagnóstico, mas muitas vezes eles são cirróticos, então a gente não pode recorrer à cirurgia. Não é um diagnóstico fácil, não, é um diagnóstico bem difícil. Muito bem.
Foram 3 apresentações, eu vou aproveitar 2 minutos aqui para comentá-las muito rapidamente. A primeira, do nosso amigo Ângelo, querido amigo de Porto Alegre, uma das maiores autoridades em doenças hepáticas do nosso país. Fez uma brilhante apresentação sobre hepatite autoimune, né? Doença essa que é raro o gastrohepatologista que não acompanhe uma hepatopatia crônica por doença autoimune. O que tem de importante é a frase final do Ângelo, que há 50 anos não muda a terapêutica da hepatite autoimune. Quer dizer, há 50 anos nós usamos corticoide ou azotioprina. E controla-se um percentual alto, tem-se hoje a grande opção, quando nós não conseguimos controlar, do transplante nas 3 condições, que é uma coisa extremamente valiosa, e eu acho, posso estar errado e gostaria até de ouvi-los, que quando nós comparamos transplantes das várias etiologias de cirrose, talvez a autoimune seja a que tem uma melhor resposta terapêutica ainda, que é o transplante perdura mais e recupera melhor esses pacientes. A outra coisa importantíssima, salientada também pelo acadêmico Eduardo Lopes Pontes, é a riqueza da microbiota. A microbiota é uma coisa que nós já descobrimos que é fundamental. Eu até tenho um convite à professora Maria do Carmo Frisch, que todos aqui conhecem, que é uma autoridade nesse assunto e virá aqui no 2º semestre fazer uma conferência sobre microbiota, mas a riqueza da microbiota está expressa não só na colangite esclerosante, como salientaram os dois, quer dizer, por que a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória, e a retocolite, por que mais a retocolite, né? Porque o cólon tem muito mais bactéria que o delgado é que tem mais Crohn, o cólon tem mais retocolite, talvez essa seja a razão, mas certamente a perda da mucosa, a facilidade da permeabilidade do intestino favorece a migração da bactéria. Isso leva, talvez, a colangites recorrentes ali e desencadeia o gatilho, né, para a colangite esclerosante primária. Isso é uma coisa fundamental. Mas, nessa apresentação do Marcelo, ele salientou um fato que eu vou comentar aqui mesmo hoje no futuro, que é a síndrome do IgG4. Isso é uma condição que não pode passar despercebida, porque se você deixa passar um IgG4 pensando que é um colangiocarcinoma, você vai perder a oportunidade de curar esse paciente. O IgG4 tem um índice de resposta terapêutica de 90%. Né? Então, é uma coisa que não pode se perder. Quer dizer, a colangite relacionada à imunoglobulina IgG4. Isso é um dado da literatura a partir desse século. A pancreatite autoimune, que é o pilar disso tudo, foi descrita em 1995, e depois, a partir de 2000, apareceu a dosagem do IgG4 e, consequentemente, o estudo de todas as doenças relacionadas ao IgG4, muito bem salientada pelo nosso querido João Marcelo. E Covid é uma coisa curiosa, nós não sabemos o futuro de quem faz colangite com Covid. Não é? O Henrique mesmo tem uns 2 casos que nós conversamos e tal, quer dizer, isso aí vai cronificar, foi um gatilho para a colangite esclerosante, vai ter alguma coisa que possa responder de forma, nós não sabemos ainda, mas mostra a riqueza e a beleza que é ser médico e poder conviver com grandes médicos, como aqui hoje nós tivemos nessa tarde da academia. Eu convido a todos para o chá acadêmico, que está lá no nosso salão principal. Muito obrigado. Craque, hein, cara? Por sinal, 2 aulas de cacete. Eu vou fazer 2 aulas